Olá, a paz do Senhor de Santa Rita de Cássia, de Santa Dulce dos Pobres, esteja convosco. Sejam bem-vindos ao canal Medicina e Carvalho. Sou doutora Sandra Carvalho e hoje, dia 13 de agosto de 2025, dou continuidade à minha história no mundo digital. Hoje tratarei do tema que correlaciona a qualidade de vida e saúde e o tema será qualidade do sono. Peço que se inscrevam no canal para me ajudar e que também deixem um like. Nós falaremos então dos tipos de distúrbios respiratórios, dos fatores de risco para a síndrome da apneia obstrutiva do sono, sintomas relevantes relacionados a distúrbios respiratórios do sono, um resumo. Então, a necessidade de dormir tem sido tão considerada quanto a necessidade de conseguir permanecer mais tempo acordado. Mas, apesar dos impressionantes avanços da ciência, alguns aspectos do sono ainda são misteriosos. Sabemos que o sono afeta inúmeros mecanismos fisiológicos básicos e que, no processo da respiração, ele exerce profundas e clinicamente relevantes alterações. Os distúrbios respiratórios relacionados com o sono são muito relevantes na população geral, compreendendo um amplo espectro que vai desde o ronco simples até a síndrome de apneia obstrutiva do sono. SAOS. Os sintomas relacionados ao sono, especialmente a síndrome de apneia obstrutiva do sono, que é SAOS, estão independentemente associados ao aumento de risco de acidente automobilístico, ao aumento de risco de infarto de miocárdio e acidente vascular cerebral. A prevalência de sintomas ou sinais de síndrome da apneia obstrutiva do sono varia conforme a região estudada, sendo que, independentemente da região estudada, diversos fatores de risco para a síndrome da apneia obstrutiva do sono têm sido observados, como sexo masculino, risco, faixa etária entre 40 e 60 anos, risco, obesidade, risco, tabagismo, risco, alcoolismo, risco e hipertensão arterial também é fator de risco. A síndrome da apneia obstrutiva do sono é frequentemente subdiagnosticada pelos médicos. Estudos estimam que até 90% de pessoas não são diagnosticadas, provavelmente devido ao pouco conhecimento sobre a doença e à falta de exames de triagem. A dificuldade de acesso a métodos diagnósticos como a polissonografia noturna, o não reconhecimento da síndrome da apneia obstrutiva do sono é preocupante, devido às comorbidades associadas e ao risco de morte súbita dos pacientes com esta síndrome, que é a síndrome de apneia obstrutiva do sono. Então, observa aí uma relação intimamente correlacionada, que é a síndrome da apneia obstrutiva do sono e morte súbita. Há algumas evidências de que a prevalência da síndrome da apneia obstrutiva do sono na atenção primária é maior do que na população geral. Isto porque essa diferença pode estar associada à alta prevalência de pacientes com fatores de riscos conhecidos para a síndrome da apneia obstrutiva do sono, como hipertensão arterial, tabagismo e obesidade, que procuram atendimento na atenção primária. Então, conforme a literatura, os sintomas relacionados aos distúrbios respiratórios do sono são altamente prevalentes em indivíduos que procuram atendimentos na atenção primária, dependendo do sintoma, seja o ronco habitual, apneias presenciadas, apneias obstrutivas e sonolência diurna excessiva, não importa, mas são altamente prevalentes todas elas. Este vídeo pretende tratar da matéria prevalência dos sintomas relacionados ao sono e os fatores associados na atenção primária à saúde.
Assim, foi demonstrado uma prevalência de ronco de 55%, de ronco habitual de 37,5%, de apneia obstrutiva de 7,5%, de sonolência diurna excessiva de 14,2% e 33,3% da população estudada tinha má qualidade do sono. Com isso, os sintomas relacionados ao sono têm prevalências elevadas na população estudada e o ronco habitual foi maior nos homens com idade maior de 40 anos. E nos obesos, a idade, a situação conjugal, o índice de massa corpórea, a qualidade do sono e a sonolência está relacionada à sonolência diurna excessiva. Tiveram associação com o relato de apneia obstrutiva do sono. A idade, relato de hipertensão arterial e tabagismo tiveram associação com o relato de má qualidade do sono. Então, a idade, a situação conjugal, o índice de massa corpórea, a qualidade do sono, a sonolência diurna excessiva tiveram uma associação com o relato de apneia obstrutiva. Já a idade, o relato de hipertensão arterial e tabagismo fizeram uma associação com o relato de má qualidade do sono. Como observado na literatura científica, em obesos, a resistência ao fluxo aéreo é maior e potencializada pelo depósito de tecido adiposo em torno da via aérea. Pessoas com companheiros fixos têm maior chance de ter seus sintomas percebidos como um problema. A polissonografia noturna é o método de escolha mais adequado para a definição do ronco e apneia, pois tem a capacidade de identificar e quantificar o número e a duração de eventos respiratórios. Porém, o alto custo e as dificuldades operacionais dificultam a aplicação ou tornam inviável essa aplicação em estudos populacionais. É importante avaliar a prevalência dos sintomas associados ao sono e o impacto destes na qualidade da vida das pessoas, reafirmando, consequentemente, a necessidade dos médicos de família estarem alerta para esta patologia, uma vez que existe essa associação, essa correlação direta entre a síndrome da apneia obstrutiva do sono e morte súbita, de modo que fazerem adequadamente o seu diagnóstico e o acompanhamento. Assim, nós temos, resumindo, que este vídeo ele tinha a intenção, o foco de interesse seria avaliar sintomas relacionados ou discorrer sobre sintomas relacionados ao distúrbio respiratório do sono, especialmente a síndrome da apneia obstrutiva do sono, tendo em vista que existe essa correlação direta com a morte súbita. A pergunta se faz: eu ronco? Pode ser sim e pode ser não. Se sim, como saber se eu tenho a síndrome da apneia obstrutiva do sono? Através da investigação clínica e através de exames como a polissonografia noturna. Se sim, eu ronco sim, o que fazer? Fazer um acompanhamento com a equipe multidisciplinar. Se eu não ronco, como é que eu vou fazer a prevenção? Como eu devo me prevenir? Aí nós temos evitar o alcoolismo, evitar o tabagismo. Se tiver obesidade, tem que tratar essa obesidade. A hipertensão arterial, se existir, tem que ficar controlada. Uma alimentação saudável e atividade física regular. Com isso, nós temos uma prevenção e os cuidados com a equipe multidisciplinar. Então, nós aqui vamos finalizar parabenizando o governo do presidente Lula pelas medidas implementadas, na área da saúde, que vem beneficiar os mais necessitados de cuidados, com os mais médicos e aqui também aqui tem especialista, bem como a ampliação da rede de hospitais regionais por todas as regiões do país. Então, parabenizamos e aqui nós encerramos esse vídeo.
Agradeço a presença de vocês até o momento, obrigada. Peço que assistam os vídeos do canal @Medicina Carvalho, faz uma maratona, porque são todos vídeos de prevenção. Dê um like sempre, para que o YouTube saiba que vocês gostaram do conteúdo. Façam comentários e compartilhem os vídeos com amigos, familiares. Façam comentários, gostei do vídeo, continue postando, não deixe de postar, agradecida. Para que essa corrente do bem, de multiplicadores de ações da prevenção do canal Medicina Carvalho se multiplique e para que eu possa continuar postando e ampliando o conhecimento sobre prevenção. Mais uma vez, obrigada por estarem comigo aqui até esse momento e aguardo vocês no próximo vídeo. Obrigada.